De acordo com dados recentes, por ano são mais de 2 milhões de mulheres entrando na menopausa só no Brasil. E juntamente com essa fase, vem aqueles sintomas desconfortáveis como suor noturno, calores excessivos, perda da libido, aumento de peso, muitas vezes uma oscilação de humor, que por mais que sejam sintomas que são normais, afetam e impactam a vida dessas mulheres e das pessoas que estão ao redor dela. E se você conhece alguém aí pela faixa dos 40 anos, você já pode encaminhar esse vídeo, porque hoje o SaúdeCast está cheio de informações muito importantes, muito relevantes, que podem ajudar muito essas mulheres a ter uma melhor qualidade de vida. E hoje a convidada que vai nos enriquecer com esse conhecimento é a doutora Luciane Cerqueira, ginecologista. Tudo bom, doutora? É um prazer ter você aqui com a gente nesse podcast. Nosso terceiro episódio. A doutora Lu, como carinhosamente a gente chama, ela é especialista, e eu quero ler aqui, né, tudo que ela é, para eu não esquecer de nada, porque é bastante coisa. A doutora Lu, ela é especialista em ginecologia e obstetrícia pela UERJ, é mestre em ciências médicas, pós-graduada em longevidade saudável, medicina integrativa, e também é médica plantonista da maternidade de alto risco da UERJ. E hoje nós vamos aprender com ela tudo sobre a menopausa e a terapia de reposição hormonal, que pode ajudar muitas mulheres a ter uma melhor qualidade de vida e mais saúde. Então vamos lá, doutora, fala um pouquinho pra gente sobre menopausa, vamos começar a trazer toda essa informação importantíssima para ajudar as mulheres que estão nessa fase aí. Boa tarde para vocês, meninas. Eu acho que a grande mensagem que eu digo aqui para vocês é: não sofram, né? A menopausa não é o final das nossas vidas. Então é o momento da gente refletir em relação a isso. Uma das coisas que me fez buscar entender mais essa fase da mulher, estudar a fundo, é dar uma qualidade de vida melhor para essas mulheres nessa fase, né? As mulheres muitas vezes chegam aos consultórios médicos pedindo ajuda e escutam do colega que é normal, isso é coisa da menopausa, isso é coisa, tá ficando velha. E não é assim, a gente não precisa ter essa vida assim, a gente tem vida após-menopausa. Então acho que a grande mensagem que eu quero dar para vocês é que não aceitem essa resposta, vão atrás da saúde de vocês sempre. Né? É isso, é verdade. E a expectativa de vida hoje, né, doutora, é muito maior do que era antigamente. Sim. Então as mulheres, elas estão vivendo muito mais. E imagina viver tanto tempo sem, né, os hormônios. Sem a proteção dos hormônios, né? Então é sobre isso que a gente quer falar aqui hoje. E qual é a idade, doutora, que a menopausa Na verdade, acontece? A idade média no Brasil está entre 45 e 50 anos, né? Mas a gente tem visto, até como a gente tem vivido mais anos, até por uma adaptação, a gente tem visto as mulheres menstruando até mais tarde. A gente não é incomum hoje a gente ver mulheres no consultório com 52, 53 anos ainda menstruando. Só que a menopausa começa muito antes disso. A gente chama isso de transição menopausal, né? Que é aquele período em que esses hormônios já não estão sendo produzidos de maneira adequada, num volume que eram quando a gente era jovem. E a gente já vê isso acontecer a partir dos 35 anos. Então as mulheres já têm essa queda hormonal, a gente começa a ver redução, começam a vir os sintomas nessas mulheres a partir dos 35 anos. Isso se agrava muito quando ela se aproxima dos 45. E aí sempre me perguntam, quando eu tenho que tratar, doutora Lu? Tem que tratar quando os sintomas começarem a aparecer, né? Então, esses sintomas começam, às vezes, de uma maneira muito insidiosa. Aquela paciente que fala assim, doutora, eu não estou conseguindo dormir, eu estou extremamente irritada no meu período menstrual, meus ciclos já não são mais os mesmos, às vezes eu sangro demais, às vezes eles são mais curtos, mais longos, né? Eu já tenho um certo ressecamento vaginal, mas meus ciclos ainda estão vindo e o colega diz para mim que isso é normal. Não, ela já tem uma carência hormonal e naquele momento a gente já pode intervir, até para que essa menopausa venha de uma maneira mais agradável para essa mulher, né? Que ela não sinta tanto. E essa questão que você falou do tempo é importante. Quantos anos a gente está ficando vivendo sem hormônio? E o hormônio na mulher e no homem também, é protetor dessa mulher. Então, assim, hoje a gente já tem sociedade de cardiologia internacional orientando as mulheres a procurar reposição hormonal para evitar doença cardiovascular. Então, a gente tem que abrir a cabeça das pessoas para entender que hoje reposição hormonal é prevenção de infarto do miocárdio. 9 mulheres morrem hoje de infarto no Brasil, enquanto uma morre de câncer de mama. E o medo das mulheres é sempre, eu não vou fazer reposição porque eu tenho medo do câncer.
né? E na verdade a gente tem que ter medo do coração, porque eu digo para as minhas pacientes, vocês se preocupam muito com peito, mama, esquecem do peito, coração, né? E a falta do estrogênio aumenta o nosso risco cardiovascular. A gente aumenta quase 60% o nosso risco, a gente se iguala aos homens quando a gente está em menopausa. Então, não é uma questão mais de fazer ou não reposição. É informar a sua paciente que ela não fazendo reposição, ela está aumentando o risco cardiovascular dela, entre outras coisas que a gente vai conversar hoje. Mas, basicamente, nessa questão cardiovascular, né? É interessante. Isso é uma informação Sim. que, às vezes, muita gente não conhece, Sim, não sim, sabe, né? Sim. Dessa questão de ser tão prejudicial assim para o coração, né? E quando que a mulher, doutora, sabe que ela tá na menopausa? Na verdade, ela sabe naquele momento que os sintomas começam a aparecer, né? Até porque existe a transição menopausal, que a gente chama muitas vezes de climatério, e já é uma menopausa que tem que ser tratada. Então, no momento que você começar a perceber, olha, meus ciclos estão irregulares, eu estou sentindo um calor noturno, já não durmo mais da mesma coisa, minha libido está ruim, eu estou muito irritada, minha vagina está ressecada, minha pele perdeu o viço, eu estou com dificuldade de produção de colágeno. Eu falo muito, essa marca que a gente tem de bigode chinês aqui é um sinal de carência de progesterona. O primeiro hormônio que cai na mulher é a progesterona, é o hormônio que a gente produz na segunda fase do ciclo menstrual. Então, aquela mulher já não produz aquela progesterona que deveria. E essa falta da progesterona já gera irritabilidade, já gera ciclos irregulares, já gera alteração do sono, né? E isso aumenta também, faz com que a gente tenha uma outra coisa chamada predominância estrogênio. O que é isso? A gente produz estrogênio e progesterona mensalmente. Só que existe um equilíbrio entre esses dois hormônios. Quando a mulher deixa de ovular adequadamente, ou mesmo ovulando, de produzir uma quantidade boa de progesterona, existe um desequilíbrio. E o estrogênio, eu sempre digo que ele fica correndo solto no seu corpo. Então, proliferando mama, proliferando endométrio, gerando outros sintomas. Então, nesse momento que essa mulher já chegar para você e dizer, olha, meu ciclo está irregular, meu fluxo está aumentado, a gente já tem que começar a tratar. Né? E isso nem sempre é tão evidente nos exames de sangue, porque existe ainda uma produção aí errática. Eu brinco com as minhas pacientes o seguinte, você imagina aquele velhinho que um dia acorda e vai pra pracinha brincar, é o seu ovário, ele vai lá, conversa com os amigos, né? Tem dias que ele levanta para brincar, tem dias que ele fica deitado na cama, mas basicamente é isso. O ovário tem dias nessa fase que ele funciona, meses que ele funciona, onde você faz uma dosagem hormonal e está adequada, e tem meses que ele não funciona adequadamente. Então a gente se baseia muito mais pela sintomatologia do que pela dosagem hormonal. Entendi. Uma coisa que eu esqueci de avisar para vocês, que eu sempre aviso, é se você já pegou o seu papel e a sua caneta aí para anotar, porque você não pode perder nada, porque as informações são quentíssimas hoje. E, doutora, a gente falou sobre ressecamento vaginal, né? Sim. Como que as pacientes, como que essas mulheres, elas podem prevenir esse ressecamento vaginal? Na verdade, a prevenção é tratamento hormonal, né? Não tem outra forma de tratar. E muito importante o ressecamento, isso às vezes é um dos primeiros sintomas da paciente. Aquela paciente fala, doutora, na relação sexual eu já me sinto mais ressecada, porque o estrogênio, ele gera uma elasticidade na vagina. É como se a gente tivesse com um elástico velho, em que em qualquer relação sexual aquele elástico rasga, né? A vagina perde aquela elasticidade. E o tratamento ali é basicamente hormonal. E a gente está pensando só no conforto da relação. Só que esse ressecamento, ele gera outras alterações. Ele gera infecção urinária de repetição, né? Essa paciente começa a ter infecção de repetição, essa mulher começa a perder urina, porque esse mesmo hormônio que alimenta a vagina alimenta a uretra feminina. Então, assim, a gente começa a ter mais incontinência urinária, tudo por conta dessa carência estrogênica ali na vagina. Então, você pode tratar como? Com a reposição bioidêntica ou então só com creme vaginal local, né? A gente pode fazer o estriol local, é bem absorvido e já dá um conforto para essa mulher. É como eu falei no começo, a gente não precisa sofrer, né? Ninguém merece chegar na menopausa e eu não conseguir relação com meu parceiro porque minha vagina está seca. Então, a gente não precisa passar por isso, a gente pode tratar. Tem laser também, tem radiofrequência, a gente pode fazer em mulheres que têm contraindicação absoluta, né, para melhorar esse ressecamento. Mas o tratamento padrão ouro é o tratamento hormonal. Sim, entendi. E quais são os tipos de TRH? Basicamente, a gente tem a TRH. Eu basicamente não uso mais essas, mas é importante que vocês conheçam, né? Existe ainda as pílulas, a TRH que são as famosas pílulas sintéticas, que são as antigas pílulas anticoncepcionais, a gente tem adaptado, né, para a menopausa. A gente tem hoje, que é o que a gente mais usa, os bioidênticos, né? O que são hormônios bioidênticos? São hormônios que têm uma estrutura molecular exatamente igual ao que o nosso corpo produz.
Então, é como se fosse uma fechadurazinha e uma chave, né? Então, aquele receptor e a fechadura. E a chave. A chave é o nosso hormônio bioidêntico. A fechadura é o receptor da célula. Os hormônios bioidênticos, eles são exatamente iguais. Então, eles encaixam certinho na fechadura da sua célula. O hormônio age dentro daquela célula. Ele que dá ordem para aquela célula, né? Então, as outras reposições, que são os hormônios sintéticos, que são usados por algumas mulheres até hoje, são hormônios que não são exatamente iguais. Então, junto com essa adaptação nesse receptor, vem outros efeitos colaterais, que a gente não quer. Então, se a gente quer hoje que a mulher tenha menos efeito colateral na menopausa, a gente vai lançar a mão dos hormônios bioidênticos. Existe também a possibilidade de pegar esses mesmos hormônios bioidênticos e colocar em implantes, que são os famosos implantes, né? Que, na verdade, seria uma forma mais fácil para essas mulheres, ao invés de elas terem que passar o gel ou tomar um comprimido diariamente, elas já colocariam essa mesma dose de hormônio no chipzinho, no implante. Eu só recomendo esse implante para as mulheres que já estão em reposição hormonal durante algum tempo. A gente já ajustou a dose, porque isso é muito importante. Cada mulher precisa de uma dose, né? O estrogênio, hoje a progesterona, a gente basicamente faz reposição com estradiol, progesterona e testosterona nas mulheres. Cada mulher precisa de uma dose. Cada mulher é uma mulher individual. Eu não posso criar um protocolo igual para todas. Então, tem uma mulher que vai precisar mais de estradiol, menos estradiol, uma de mais progesterona, menos progesterona e tanto testosterona, porque também depende do receptor dessa mulher, né? A gente depende de saber como é que esse receptor vai receber esse hormônio. Então, isso é individualizado. Então, eu só recomendo o implante depois de um bom tempo que essa mulher já se adaptou à dose que eu sei que está boa para ela. Aí a gente pode fazer esse bioidêntico através do implante, tá? Mas assim, hoje em dia a gente sabe que o estradiol, basicamente, a gente deve usar ele para via transdérmica. Evitar o estradiol via oral, para não ter passagem hepática, não mexer com o fator de coagulação. Então, o estradiol a gente faz por via transdérmica, assim como a testosterona, tá? A progesterona, a gente pode usá-la tanto via oral, quanto via transdérmica, como via vaginal também, né? E todos esses podem ir para o implante também, naquele momento que essa mulher está mais adaptada. Entendi. Durante quanto tempo essa mulher na menopausa ela pode lançar mão, né, desse benefício do... Uma coisa que me perguntam assim, até quando eu posso começar? A gente por muito tempo acreditou na janela de oportunidade, que eram os 10 primeiros anos. Hoje os estudos dizem que não, você pode começar em qualquer momento. A diferença é que nos 10 primeiros anos a gente consegue a prevenção de doenças. Depois dos 10 anos, sem aquele hormônio, essa mulher já vai ter... já vai ter algumas doenças que a gente não vai conseguir mais prevenir. Mas ainda assim a gente vai ajudar a tratar essas doenças com a reposição. Agora, até quando? Até o último dia da sua vida, né? A gente tem hoje relatos de pacientes com 85, 90 anos fazendo reposição hormonal, né? Doutor Ítalo Rachid fala sempre isso na aula pra gente. Ele tem uma paciente de 90 e poucos anos fazendo reposição hormonal com estradiol. E coincidência ou não, ele conta que essa mulher... as irmãs, são 3 irmãs, ela é a única que faz reposição. As 2 irmãs têm Alzheimer e ela não. Então, assim, hoje a gente já tem estudos mostrando que o estradiol, ele previne o Alzheimer em mulheres que sejam geneticamente propensas a isso. Então, é muito mais do que só uma reposição. Essa coisa do hormônio ser só para a parte sexual, não existe isso. Deus não ia ser incoerente de colocar um receptor de estrogênio no cérebro, no coração, no osso, na vagina. Por quê? Né? Na pele. Então, é incoerente isso. A gente tem estrogênio, receptor de estrogênio no corpo todo. Então, quando a gente usa a reposição, a gente previne doença cardiovascular, a gente previne perda óssea, a gente melhora a produção de colágeno, a gente reduz o risco de Alzheimer, de demência, a gente melhora a memória, a cognição, fogacho, irritabilidade. O estradiol no cérebro, ele é serotoninérgico, ou seja, ele estimula a produção de serotonina, que quando falta a gente tem depressão. Então, ele é muito mais do que um hormônio apenas sexual, né? Sim. Normalmente as pessoas ficam mais ali no raso, porque não compreendem, nem acham que é só no calor. Porque é um sintoma incômodo, né? As ondas de calor excessiva. As mulheres, ainda não cheguei lá, tô quase lá, né? Mas as mulheres que já têm, reclamam que é algo assim, enlouquecedor, né? Os calores da menopausa, mas vai muito além, né? É muito mais profundo. Os benefícios que tem essa terapia de reposição hormonal para a qualidade de vida da mulher. Essas mulheres, eu digo que essas mulheres dos fogachos são as melhores, porque elas procuram ajuda. A mais complicada é aquela que eu não senti nada, eu não tenho nada, né? Então, assim, o estradiol, ele é vasodilatador, ele reduz hipertensão. Eu tenho paciente minha fazendo reposição hormonal que eu precisei reduzir medicação antihipertensiva,
porque melhorou a hipertensão dela, né? O estradiol, ele melhora a resistência insulínica. Então, ele reduz seu risco de se tornar diabética, se tornar hipertensa, né? Agora, eu sempre falo o seguinte, a menopausa é o momento dessa mulher de ter uma saúde pura integral. Então, olhar outros hormônios, vamos olhar a melatonina, vamos olhar o cortisol, como é que está a sua insulina, né? Porque o grande vilão da menopausa é o câncer de mama ainda. As mulheres ainda chegam no consultório, doutora, a minha irmã teve câncer, minha mãe teve câncer, eu não posso fazer reposição hormonal. Não, isso não existe. A contraindicação hoje para reposição hormonal é mulheres que estão em atividade com uma doença de trombose em atividade naquele momento, né? Mulheres em tratamento para câncer naquele momento, né? E mulheres que já com doença cardiovascular avançada. Então, até mesmo mulheres que já trataram câncer e estão curadas e liberadas pelo seu médico oncologista, já podem fazer reposição hormonal. A gente já tem vários estudos corroborando com isso, e daqui a algum tempo vocês vão ver essas mulheres sendo tratadas com hormônio, né? Então, a gente diz muito isso. Com quantos anos, normalmente, um homem tem câncer de próstata? Quando os hormônios dele estão muito baixos lá em cima, já com 80, 90 anos. Com quantos anos você vai ver a mulher mais com câncer de mama? Exatamente depois da menopausa. Então, a gente tem que tirar essa história de que quem gera o câncer é o hormônio, né? Não é o hormônio. O hormônio, ele é um modulador inflamatório, ele reduz sua inflamação. Então, durante a vida, coma bem, durma bem, module seus hormônios, né? As pessoas têm muito medo do câncer de mama, e o câncer que gera, o hormônio que gera o câncer é a estrona. É o estrogênio ruim, a gente tem várias formas de prevenir isso, né? Então, eu estou falando sem parar, quando você quiser, você me corta. Mas justamente era a próxima pergunta que eu ia fazer, porque as pessoas têm medo, as mulheres têm medo dos riscos, né? Que fica essa coisa sobre a terapia de reposição hormonal, pela questão do medo, né? Será que eu tenho já uma propensão a ter um câncer? Será que isso não vai ainda corroborar para que eu tenha? Então, seria realmente a próxima pergunta que eu iria Eu digo fazer. o seguinte, eu comparo assim, a nossa carga genética com o relógio de luz da nossa casa. Então, a gente vem com aquele reloginho de luz ali. Se esse disjuntor vai estar ligado ou desligado, isso chama-se epigenética. Então, esse gene, ele está no ambiente. E esse ambiente que vai dizer se esse gene tem que ligar ou desligar. Então, não basta você ter uma história familiar e uma genética para isso. Você tem que ter um ambiente que gere, que esse gene se ative ali, né? E o que ativa esse gene? Exatamente os nossos hábitos ruins de vida. Então, existe um trabalho muito interessante que mostra o seguinte: o maior risco hoje de mulheres para ter câncer, eles dividem as mulheres em vários grupos e mostram mulheres que usaram anticoncepcional durante a vida têm maior risco de câncer de mama. Tem maior risco de câncer de mama. Elas alteram os receptores hormonais da mama. E depois de 6 anos de uso. Mulheres que fumam, mulheres que bebem, mas o grande vilão é a obesidade. O sobrepeso dobra o risco de câncer de mama. Alguém já chegou no consultório com uma paciente e falou assim: você vai ter câncer de mama porque você está acima de peso? Eu duvido, porque eu nunca vi isso antes de estudar. Então, assim, essas mulheres precisam ser orientadas que a obesidade é o maior vilão do câncer de mama. O sedentarismo é o segundo maior vilão, né? Então, a gente precisa, além de dar uma opção para essa paciente, vamos fazer reposição, a gente precisa orientar essa paciente, fique no seu peso ideal, né? Tenha uma vida saudável, faça atividade física. Quando a gente olha o câncer de mama, é metal pesado, é cheio no estrógeno, né? É o plástico da nossa alimentação que entra no receptor hormonal. E como eu estava falando antes, a estrona é a grande vilã, é o estrogênio ruim. A gente, quando faz reposição hormonal guiada, né, a gente sabe quanto estradiol a gente está fazendo. Quando a gente faz a progesterona, a gente usa até o estriol também, a gente reduz essa produção de estrona nessas mulheres. Então, as mulheres que fazem reposição, a gente consegue até coordenar mais do que aquelas mulheres que não fazem. E existe um estudo mostrando que, comparando as mulheres em reposição e as que não fizerem reposição, que tiveram câncer, mostrando que as mulheres que tiveram câncer e que faziam reposição se curavam muito mais, com um prognóstico muito melhor, né? Então, a gente tem que, de uma vez por todas, acho que a partir de hoje, que vocês estão ouvindo o que eu estou falando, esqueçam isso, busquem seus médicos e façam reposição hormonal. Sim. Né? E tenham uma vida saudável, né? E assim, vocês me perguntam muito, eu gosto de trazer, que são perguntas que vocês fazem o tempo todo, né? Doutora, eu vou usar isso por quantos anos? Quantos anos você quiser. E uma coisa que eu percebo, depois que começa, não quer mais parar, né? Porque no momento que a gente para, a gente volta a ter todos aqueles sintomas antes, a gente não quer mais viver assim. Né? Exatamente. A gente não quer, eu não quero fazer uma dieta e não emagrecer. A mulher na menopausa, a gente fica sem comer de manhã até de noite, chega à noite, está mais pesada que de manhã. Você começa a modular essa mulher,
se acelera o metabolismo dessa mulher, ela naturalmente ela consegue perder o peso. Se acelera, o estrogênio é um grande anabolizante na mulher, né? Muito mais assim, a gente tem, eu vejo muitas mulheres fazendo reposição só com testosterona. O hormônio principal na mulher é o estradiol. A gente não deve iniciar testosterona nas mulheres sem estímulo inicial do estradiol. A gente precisa que os receptores sejam estimulados pelo estradiol para poder usar a testosterona. Então, individualizar essa mulher e aos pouquinhos usar a menor dose possível, adaptar essa mulher à reposição e orientá-la a ter uma vida saudável, né? Sim. Então, essa terapia de reposição hormonal também ajuda a emagrecer, ajuda a aumentar a massa muscular, sim, né? Fala um pouco sim. mais sobre isso. Que uma das coisas que a gente fala, muito. as coisas que a gente fala, assim, essa coisa do peso, né? Muitas mulheres, elas acham que o peso é só saber o peso na balança, ver o IMC tá normal, índice de massa corpórea. Na verdade, não. A gente tem que envelhecer com longevidade. Então, assim, eu digo para as minhas pacientes, você quer ser uma velhinha que seu filho vai botar você na cadeira de roda, ou você quer ser uma velhinha que você vai sentar e levantar do vaso sozinha, tomar seu banho sozinha? Isso tem relação com massa muscular. E a gente vai envelhecendo, vai perdendo massa muscular. Eu sempre digo o seguinte, a gente não, os hormônios, a gente não envelhece, os hormônios caem. Os hormônios caem e a gente envelhece. Então, se você consegue equilibrar esses hormônios, não é que você não vai envelhecer, você vai envelhecer, mas esse envelhecimento vai ser muito mais lento e de uma maneira muito mais saudável. Então, a mesma coisa a perda muscular. Você naturalmente, se você não corrigir esses hormônios, você vai ter perda de massa muscular. E a massa muscular tem relação com o seu metabolismo. Quanto mais massa muscular você tem, mais você pode comer, resumindo, né? Então, quanto mais massa, mais você pode comer no dia a dia, né? O seu músculo gasta muito só por estar ali. Então, você tem que envelhecer com massa magra. Quando você perde o estrogênio, você começa a acumular massa gorda. Acho que todas as mulheres de menopausa vão dizer a mesma coisa. Doutora, minha barriguinha começou a virar barriga de geladeira. Né? Comecei a ter aquela gordurinha aqui que eu nunca tive. Meu corpo está quadrado, eu perdi minha cintura. Você começa a acumular mesmo. Isso tem relação com a insulina, né? O estradiol, ele corrige a resistência insulínica. E o inverso também é verdadeiro. Então, assim, a gente tem que ter esse foco, ganhar massa muscular. Então, musculação, eu falo para as minhas pacientes, tem que fazer musculação. Pilates é maravilhoso, caminhar melhor ainda, mas assim, tem que colocar uma musculação para ganhar massa. Então, a gente também protege o osso através da musculação. Então, se você equilibrar os hormônios, você vai aumentar seu metabolismo, vai ganhar mais massa muscular. Mas assim, a reposição, ela tá lá na ponta, só a reposição dos hormônios sexuais. A gente tem uma hierarquia de hormônios, desde a melatonina, que é o hormônio do sono, a gente precisa ter um sono de qualidade, ao cortisol, que é o hormônio do estresse, né? A tireoide, é muito importante na mulher a tireoide, a gente tem que equilibrar a tireoide para metabolismo. A gente tem as nossas suprarrenais produzindo cortisol e o DEA, que é outro hormônio também muito importante. O hormônio D, que não é uma vitamina, é um hormônio com receptor em todo o corpo, né? Então, eu digo assim, nosso ovário tem saúde. Como? A gente tem que olhar como é que está o hormônio D dessa mulher, como é que está a melatonina dessa mulher, como é que está a tireoide dessa mulher. Então, a gente consegue até postergar a menopausa numa mulher se você cria um ambiente saudável para esse ovário. Isso a gente faz muito. Existem protocolos para que essa mulher melhore numa fertilização in vitro a resposta dela, melhorando o ambiente onde está aquele ovário. Eu brinco que é igual um peixinho no aquário. Se o aquário tem água suja, esse peixinho está mal. Então, você imagina um ovário no aquário, o aquário é você. Então, se você der um aquário bom para esse ovário, com um hormônio D bom, uma melatonina boa, uma vitamina D boa, uma tireoide compensada, um cortisol adequado, esse ovário vai viver muito mais, né? Então, a gente vê muitas mulheres em menopausa precoce que, na verdade, elas estão ali oxidadas, inflamadas, com todos os hormônios ao redor desequilibrados, e aquela menstruação irregular é só uma consequência de tudo que está acontecendo em volta. Isso é medicina integrativa, quando a gente integra todos os sistemas na mulher. Então, assim, as minhas pacientes, elas sabem disso. Eu sempre falo, como é que tá o sono? Tem que regular tudo. Às vezes não basta só a reposição hormonal isolada, entendeu? Sim, é interligado, realmente. E existe alguma mulher que ela não possa fazer a terapia aquilo que eu falei. de reposição Nesse hormonal? momento, tem mulheres que naquele momento estão fazendo tratamento de câncer. Mulheres com risco cardiovascular já muito alto. Tanto que a gente pede e mulheres com trombose em atividade naquele momento. Basicamente, hoje são as contraindicações. Eu sempre peço para as minhas pacientes, antes da reposição, Doppler de carótida, ecocardiograma, para a gente avaliar se ela tem alguma placa de gordura. Significa que o risco cardiovascular dela já é alto. Eu gosto de mostrar isso para minha paciente. Olha aqui, ó, teu risco cardiovascular, como é que tá. Então,
dependendo da placa da carótida que ela tem, se ela já tiver uma placa muito grande, ela já não pode mais fazer a reposição. Ela já perdeu a oportunidade de fazer a reposição como prevenção de doença cardiovascular, né? O paciente chega no seu consultório querendo, né, fazer a terapia. Como é que funciona? Quais são os exames que ela tem que fazer? Sim. Como que funciona? Ela vai fazer a primeira rotina ginecológica básica, né? Ultrassom de mama, transvaginal, mamografia, densitometria para ver como é que tá o osso, o Doppler de carótida. Eu peço sempre ultrassom de abdômen total, tireoide também, um exame de sangue completo, preventivo. E aí a gente avalia esses exames todos. Uma coisa importante é que eu sempre falo para as minhas pacientes, às vezes elas chegam muito desequilibradas, com resistência insulínica alta, né? Com colesterol altíssimo, com sobrepeso. Então, assim, jogar hormônio nessas mulheres é jogar hormônio numa fogueira, né? Então, às vezes tem pacientes que estão tão inflamadas, tão desequilibradas do ponto de vista clínico, que eu primeiro digo para elas, ó, você não vai começar a reposição agora. Até porque hoje a gente tem muito preconceito, então tudo é culpa da reposição. Amanhã depois essa paciente tem um câncer de mama, ela não jamais vai dizer, olha, foi porque eu estava com resistência insulínica, sobrepeso. Não, vai colocar a culpa no hormônio. Que é uma coisa que não é real, mas é que a gente escuta muito, né? Então, assim, essas pacientes, elas têm que fazer essa rotina toda, a gente conversa sobre isso, eu mostro para elas se existe ou não uma contraindicação, como eu falei, são raríssimas as contraindicações, mas a gente tenta equilibrar um pouquinho essas pacientes quando elas estão muito desequilibradas do ponto de vista clínico, né? E aí a gente orienta se ela pode ou não fazer. E como eu falei, é uma dose individualizada, cada paciente é uma paciente, né? Sim. E aí, no caso, depois de receber os exames, a doutora prescreve, né, os hormônios. E como que funciona isso? Como é a posologia? Como que é a aplicação? Sim. É fácil aplicar? A gente relaciona, cada hormônio a gente relaciona com um sintoma daquela paciente, né? Então, a gente começa com uma dose mínima, né? O estradiol, primeiro estradiol com progesterona, depois de uns 2, 3 meses a gente já pode botar a testosterona na reposição dessa mulher. E assim, eu gosto muito da via transdérmica. A progesterona a gente pode usar tanto a via oral quanto a transdérmica. Então, assim, a gente vai selecionar as pacientes boas para oral e para transdérmica, né? Para deixar a gente vai acompanhando muito pelo ultrassom dessa mulher, pelo endométrio dessa mulher, para ver como a gente vai fazer essa progesterona. E assim, é um gelzinho bem simples de vocês usarem. Vocês fazem um top cliquezinho, usa aquele gel à noite, né? Se tiver criança em casa, ou até o marido, evitar de colocar aquele gel e botar aquela pessoa para deitar, porque existe contaminação, né? Então, não é incomum você botar criança para deitar e começar a absorver. A gente tem muita história de criança com puberdade precoce, porque deitava nos braços que a mãe usava hormônio. Então, durante 4 horas aí, depois daquele hormônio, basicamente, a gente não pode ter contato com mais ninguém. Então, você pode usar a face interna das coxas ou o braço mesmo, de preferência a face interna quando você tiver criança em casa, se aplica, deixa secar, né? Sempre com a pele limpa e seca, você deixa secar e vai dormir, né? Eu digo que existe um mundo ideal e real. Na fisiologia da mulher, o melhor é que a gente usasse o estradiol e a testosterona de manhã e a progesterona à noite. Só que assim, a progesterona é muito boa para sono quando a gente precisa. Ela produz pregnenolona, então ela melhora o sono dessa mulher. Mas eu fico muito receosa quando eu separo esses hormônios, a mulher usa um, não usa o outro. E a gente tem que usar a progesterona quando a gente usa o estradiol, né? E a mesma coisa é que ela usa às vezes o estradiol e a testosterona, ela vai para academia, ela vai suar, ela vai lavar o braço, vai perder aquele gel. Então é o mundo real e o mundo ideal. O mundo ideal é que a gente pudesse fazer assim, mas o mundo real é a correria da vida da gente. Então à noite o ideal é que tu use-se antes de dormir, né? E se der, cobrir aquilo ali e evitar algumas outras coisas. E assim, a gente vê outras coisas para essa mulher. Então a gente tem que ver a homocisteína dessa mulher, a gente vai ver a glicose dela. Então junto dessa reposição, a gente vai colocar algumas outras coisas, né? Nessa mulher. A gente tem que ver como é que tá a metilação dessa mulher. Essa mulher, o que é metilação? É uma forma de reparo do DNA, né? Então a gente metila genes, a gente silencia genes o tempo todo. Então imagina que a gente estava falando do gene do câncer de mama, por exemplo. Se essa mulher tem uma homocisteína muito alta, ela metila mal. Então essa mulher, a gente precisa ter essa preocupação de manter essa homocisteína baixa também. Então não é só a reposição, é a reposição em tudo que vem ao redor dela, nessa mulher, né? Sim, tudo influencia. Tudo influencia. Uma coisa também que eu gostaria de pontuar aqui, né, por ser farmacêutica, pelo podcast ser da Estação Saúde, ser da farmácia de manipulação, mas a dica que eu deixo também é manipular esses hormônios numa farmácia de confiança. Sim, sim. Né? Isso, porque assim, isso influencia também muito. No resultado. Eu acho que a grande dificuldade que a gente que trabalha com medicina integrativa a gente tem é isso. Eu preciso que
a farmácia me entregue o que eu estou prescrevendo, né? Então, isso é uma preocupação muito grande que a gente tem. A gente prescreve, como é que está essa manipulação? A responsabilidade da gente como profissional de estar manipulando, a responsabilidade da farmácia de estar entregando o que a gente precisa. Então, a gente tem que ter essa preocupação em relação à qualidade das farmácias, senão a gente não sabe o que aquela paciente está usando, né? Exatamente. E não vai ter o efeito esperado. E uma coisa importante, quando você está numa reposição com nível adequado de hormônio, essa paciente não tem efeito colateral. Você não vê efeito colateral. Se tem efeito colateral, você está errando na dose, ou essa manipulação não está adequada. Então, a reposição hormonal não é para trazer efeito colateral. Se você trata de uma maneira adequada essa mulher, ela não vai reclamar, ela só vai chegar para você e dizer, nossa, doutora, estou muito melhor, só benefício. Interessante. Tá? Então, fica essa dica aí também para vocês. Escolham sempre uma farmácia de confiança. Lá na Estação Saúde, a gente manipula todos os ativos seguindo as normas de boas práticas de manipulação. Sim. Os insumos também são todos comprovados. Então, segue essa dica aí para você ter todos esses benefícios que a gente está falando aqui no podcast de hoje. Doutora, eu quero te agradecer muito, porque, nossa, eu tô saindo daqui com muito conhecimento. Eu sei que as meninas aí assistindo esse vídeo também, com certeza, estão muito mais esclarecidas depois desse episódio. Você compartilha aí, porque mais mulheres precisam assistir esse podcast, absorver todo esse conhecimento e conseguirem ter uma qualidade de vida melhor, né? Durante todos esses anos ainda aí de vida que tem, vida boa, vida com qualidade. Muito obrigada mesmo. Eu queria só deixar um recado, sejam multiplicadoras. Então, quando aquela mulher chegar para vocês e dizer, ai não, você está usando isso dá câncer de mama, você diga para ela, olha, eu acho que você precisa se orientar mais um pouquinho. Sejam multiplicadoras dessa informação. Acho que a gente pode ajudar outras mulheres, né, a viverem uma menopausa mais feliz, né? Isso aí. Tá bom? Com certeza. Eu quero deixar agora o Instagram da doutora Lu. Você já anota aí, é @doutora_Lu_Cerqueira. E o Instagram da Estação Saúde, que é @estação_saúde_manipulação. Sempre teremos novidades por lá, você segue, você tem coisa boa lá também. E é isso. Muito obrigada. Obrigada, uma boa tarde para você. Muito obrigada. E agradeço a todos vocês que assistiram e compartilharam. Continuem compartilhando aí, mais episódios estão por vir. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, obrigada.